Bem, meu lado ator não apareceu hoje, então eu vou tentar gravar a videoaula aqui dessa rede, pelo menos eu vou curtindo esse final de tarde, tentando passar para vocês a última etapa do tripé de acumulação colonial. Já estou gravando essa quarta vez, a Frida destruiu as outras três. E aí só foi eu falar no nome dela, não poderia falar nesse nome, ela apareceu. Bem, falamos aqui, né, vamos nos repetir, que as economias coloniais elas se organizam para permitir a exploração metropolitana. Então, o sentido geral da colonização é a exploração metropolitana. O que isso nos diz? Nos diz que toda a estrutura produtiva ela é montada para essa exploração. Toda ela funcionava enquadrada nessa exploração? Não. É verdade que existiam, nós vamos ver inclusive a partir das próximas aulas, formas paralelas de funcionamento que necessariamente não estavam totalmente voltados para o processo de exploração. Mas ao impor o trabalho compulsório, né, ele também é parte dessa montagem do antigo sistema colonial e parte dessa montagem que evoca a transformação também do trabalho em mercadoria. Em resumo, em última instância, é mercantilização da mão de obra. Então, no limite, ou em resumo, o escravismo vai ser esse mecanismo que permite à Europa realizar o processo de transição ao trabalho livre. Então você escraviza e permite a acumulação primitiva de capital na América e faz o processo de migração ao trabalho livre, do trabalho servil ao trabalho livre nas metrópoles. Só que na América você vai introduzir o trabalho escravo, né? Vai introduzir a escravidão, esse monstro de qualquer modelo social. Imaginem no modelo social de uma sociedade, de um povo, né, que é cristão. Eu estou novamente me repetindo, a grande festa do cristianismo é a Páscoa. Nós estamos agora na Páscoa. A Páscoa não simboliza os 40 dias para a morte de Cristo. A Páscoa existe antes de Cristo. A Páscoa comemora essa fuga dos povos hebreus da escravidão. Imagine essa religiosidade que comemora o fim da escravidão do povo hebreu escravizando. A grande, vamos dizer assim, as grandes contorções mentais, Novaes gosta muito dessa frase, as grandes contorções mentais que tem que fazer os teóricos para justificar a escravidão no mundo cristão. Porque ela precisa ser racionalizada. Porque nós estamos já entrando no século da razão. Ao avançar
do processo colonial, cada vez mais nós estamos entrando no século da razão, e a justificativa da escravidão dentro do cristianismo vai precisar também passar por isso, passar por essa racionalização. Então você tem em paralelo essas grandes construções mentais para conseguir justificar o monstro da escravidão no mundo cristão, e ao lado as críticas a essa escravidão, né? A denúncia dos horrores do escravismo. Então, basicamente, todo o período colonial você vai ter, né, esse mecanismo. E como o Brasil manteve a escravidão depois do seu processo de dependência, isso vai continuar, inclusive, até o final do Império. Não dá totalmente para culpar o colonizador, porque quando houve o processo de independência, o Brasil continuou independente, mantendo durante mais de 60 anos um modelo escravocrata e foi o último país a eliminar a escravidão. Ou seja, vamos redefinir, né? O que nós estamos dizendo é que nós estamos compaginando, reescrevendo, reconfigurando a moral cristã. Nós estamos relativizando a moral cristã. Isso Marx não pode falar. O Carlos, como destaca Novaes, vai compreender muito bem, né? O Carlos, ele vai dizer: as colônias acabam por revelar o segredo da sociedade capitalista. Né? Quais são os segredos da sociedade capitalista? Criar essas morais relativas, inclusive moral relativa de uma religiosidade que os homens não poderiam, em teoria, criar, ou se revela, né? Se abre essas grandes revelações do que era o processo de acumulação de capital. O que é o processo de acumulação de capital? Você começa a justificar tudo em virtude dessa acumulação. Você consegue justificar, inclusive, que não tem ninguém morrendo, que é uma bobagem, que é uma gripezinha, né? Porque é necessário que, mesmo que as pessoas morram, manter a acumulação de capital. Mas vamos voltar para a colônia. O que justifica isso? Ora, o fator que mais justifica isso é a rentabilidade do tráfico negreiro. Né? As pessoas costumam dizer: era uma mão de obra barata. É muito mais que isso. A dimensão não está na mão de obra ser barata, porque muitas vezes nem era barata. Pelo contrário. Né? Às vezes o trabalhador é muito mais barato porque ele trabalha para depois receber. Né? Ao contrário do escravo, que é dinheiro imobilizado, significa que eu tenho que pagar para que eu trabalhe. Né? Então, se o senhor de escravos quer escravos, ele vai ter que desembolsar dinheiro, retirando o dinheiro da colônia e jogando para a companhia de comércio, geralmente para interesses metropolitanos. Então veja, essa rentabilidade do tráfico negreiro negava, inclusive, essa transição ao trabalho livre. Porque se o trabalho fosse livre, vamos dizer que a lógica funcionasse, não existiria um mecanismo de retirada de capital da colônia para a metrópole. Já que o trabalho livre receberia na colônia e gastaria na colônia, fazendo girar aqui esse capital. Não tem o menor sentido. Para a lógica
mercantilista do antigo sistema colonial. Não tem o menor sentido para a metrópole. Daí surge também, por exemplo, um argumento falacioso, né? As pessoas dizem assim, não pôde usar o trabalho livre porque Portugal não tinha condições de colonizar essa imensidão. Veja, nem hoje povoamos essa imensidão. Essa imensidão ainda é constituída de elementos vazios. Ainda bem. Esse mecanismo, ele é falacioso porque a França usa trabalho escravo. E a França, naquela imensidão, vai colonizar poucas ilhas. As Antilhas, as Guianas, parte do Haiti, enfim, ínfimas, pequenas partes, mas usa o trabalho escravo. Se o trabalho escravo não fosse lucrativo, por que a França, que tem uma população imensa, para povoar espaços pequenos, não povoou com a sua mão de obra? Não povoou a Martinica, né, com pessoas europeias? Porque o tráfico fazia parte do ganho, inclusive da coroa. E essa estrutura é montada para o ganho da coroa. Não quer pensar na mão de obra como mercadoria. Por que em vez de ir naquele mazão ali na frente pescar, era proibido, você tinha que comprar um peixe que vinha do porto. No porto nunca teve bacalhau, mas que vinha do Báltico, chegava no porto e do porto vinha para a América, um peixe salgado, desidratado. Essa lógica de proibição, toda ela garantia certos ganhos para a metrópole. Ou seja, para além da necessidade de explorar novas áreas, ampliando o aparato produtivo, toda vez que eu ampliasse a produção na colônia, ia ter como mecanismo de escape desse capital a mão de obra, o dinheiro imobilizado na mão de obra escrava. Ou seja, se por um lado era odioso, Portugal mantinha a odiosidade por causa dos ganhos. Não só Portugal mantinha a odiosidade, mas o Brasil manteve inclusive a odiosidade por causa dos ganhos. Então, a lógica não é da moral cristã. A lógica é a do ganho do mercador. Então esqueçam essa coisa de que era um trabalho barato, que o senhor de engenho utilizava a mão de obra escrava porque era barato, porque era uma mão de obra barata. Utilizava a mão de obra escrava porque era essa definida, estabelecida pelo antigo sistema colonial. E veja, quando eu digo que a mão de obra escrava significa trabalho imobilizado, significa também dinheiro parado. Além do capital sair e ser imobilizado fora, em outra esfera, era um dinheiro que não girava. Para o antigo sistema colonial, funcionava muito bem, porque a lógica do antigo sistema colonial era necessário mercadoria sendo trocadas entre a colônia e a metrópole, que favorecesse a metrópole. O momento posterior, esse avanço ao capitalismo é diferente. Aquilo que define o antigo sistema colonial é o giro do capital. Dinheiro parado é contra a lógica do capital. Assim, talvez. E por conta disso, as regiões escravistas foram regiões que maior dificuldade tiveram em se transformarem, em desenvolverem o capitalismo. Esse é um dos aspectos.
Eu não quero fazer aqui um grande debate sobre o capitalismo nem sobre o trabalho livre, nem faz parte do tônus da disciplina, né? Mas é importante que vocês compreendam, é importante que vocês percebam como isso faz parte, né, desse mecanismo de transição do feudalismo ao capitalismo, ou seja, como parte do processo histórico de desenvolvimento do capitalismo industrial. Aquilo que Novaes vai chamar de capitalismo comercial. Ou seja, já é o preâmbulo dos mecanismos para a industrialização. É difícil compreender o escravismo se não se compreender isso, né? É difícil compreender e explicar a escravidão se você não compreender que ela é parte da lógica do sistema. No mais, você vai ficar fazendo ou a moral ou a antimoral do mecanismo, né? da estrutura geral. Fazemos isso? Fazemos, claro, temos que fazer. Temos que fazer a crítica à escravidão, né? Temos que fazer também apresentar os mecanismos herdados por esse processo. Mas é preciso compreender também a escravidão como parte do sistema, para inclusive não cometermos racismos. Algumas pessoas dizem que os índios não eram aptos ao trabalho. Ninguém é apto ao trabalho. Assim como se compreende que hoje deve se chamar escravizado, as pessoas não são escravos, são escravizados. As pessoas também não são trabalhadores, são trabalharizados, né? Talvez a primeira grande teórica que tenha falado sobre isso tenha sido a Simone de Beauvoir, quando falou não se nasce mulher, se torna mulher, né? Mantidas as devidas relações. Eu não quero fazer debate linguístico, eu acho um desabor. Uma palavra ou outra, para mim, não tem muita diferença, já que todas elas se caracterizam por pessoas que não se nasceram para trabalhar. Nem o indígena nasceu para trabalhar, nem o escravo africano nasceu para trabalhar, né? Nem eu nasci para trabalhar, ninguém nasceu para trabalhar. A gente trabalha, né? Mesmo que nós estejamos com medo da morte, com medo do Covid, com medo de tudo, né? Sem poder sair na rua, a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque faz parte da lógica que a gente trabalha. A gente acorda, escova os dentes, vai trabalhar, vai ler e-mail, vai responder estudantes, vai corrigir alguma coisa, vai preparar aquele artigo, enfim. É natural do ser humano isso? Alguém nasce para isso? Não. Os caminhos levam, os caminhos me levaram a essa rede. Alguns desses caminhos são forçados. Na escravidão, então, existe a violência que força as pessoas a trabalharem, né? É um monstro, né? A monstruosidade do processo de retirar pessoas dos seus povos, dos seus amados, e trazer eles forçadamente para um outro continente, desagregando suas estruturas sociais de origem.
Mas enfim, é tanta gente que fala sobre isso que eu tento evitar isso, porque os meus colegas já fazem isso muito mais eficientemente. Mas é importante que vocês também compreendam isso enquanto sistema. Podem até não usar isso teoricamente, não estou forçando vocês a usarem isso teoricamente, mas compreender como, né, era de interesse da metrópole transformar o escravo em mercadoria, muito mais do que o interesse do senhor. Então, nós estamos lidando com um mercantilismo escravista, né? Parte da perspectiva de ganho do mercantilismo, talvez a parte mais significativa e mais eficiente, seja exatamente o escravismo. É no escravismo que o exclusivo de comércio vai ter os seus maiores ganhos. Não é no açúcar, não é no ouro, não é no diamante. Porque tanto o açúcar, quanto o ouro, quanto o diamante, quanto o tabaco, quanto a cachaça, quanto o rum, enfim, o couro, todos esses produtos exigiam que a colônia enviasse dinheiro para fora para adquirir mão de obra. Isso nada tem a ver com a inabilidade indígena para o trabalho. Por isso Novaes é extremamente criticado quando falou a frase: se a colonização fosse na África, quem seria escravizado seriam os indígenas. Não é porque o gentil era puro que ele não é escravizado. Ele não é escravizado porque ele já está aqui e, portanto, não gera ganhos para a lógica mercantilista para a metrópole. É claro que nesse processo existe uma defesa, por exemplo, dos jesuítas em amplos, né, cenários. Mas essa defesa dos jesuítas também está coagunado e relacionado com os interesses da coroa. Quando os jesuítas tentaram questionar essa coroa, principalmente na questão da terra, foram expulsos. Então, não é só o escravismo, não é só a escravidão. É a escravidão africana que vai dar a engrenagem mais importante de todo o sistema. Vai ser o mecanismo principal, né, da colonização. Vai ser o mecanismo principal dos ganhos. Vai ser o mecanismo principal da acumulação primitiva de capital. E aí, por fim, para concluir a nossa videoaula, já é quase noite também, eu queria ler para vocês um trechinho da página 105 do livro do Novaes. Ele vai dizer: paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não ao contrário.